Fala, rapaziada. Bom, vou continuar aqui a série Play Like a Pro. Hoje vou mostrar a funçãozinha aí do vertical, né? Muito conhecida por muitos aí e muito importante, né? Para domínio de alguns mapas, de algumas áreas aí. Mas, sem dúvidas, tem alguns mapas ali que ele é muito mais efetivo que outros. Tem sempre aí os três operadores mais conhecidos, né? Que é o Sledão, o Buck, né? Principalmente. Os dois aqui, e um outro que você pode usar também, sempre, na minha opinião, é a EQ, né? Ela tem os Brit, que você não consegue fazer tantos verticais, mas consegue usar ela para achar a câmera da Valk não tomar C4, consegue achar ela, tipo, usar ela muito a seu favor, assim, pra você conseguir fazer as coisas mais safe. Temos três principais bonecos aí, mas eu vou falar um por um. O Sledão, né? Muitos já sabem aí, tá há muito tempo aí no joguinho, um dos primeiros bonecos. Você consegue fazer muito vertical, né? A marreta, você consegue quebrar. Pô, eu acho que eu nunca fiz uma partida que quebrou a marreta, né? Apesar dela ter um limite. Ele é um pouco limitado em certas situações, porque você tem que estar perto, né, das coisas que você vai quebrar. Ele é bom, mas em situações eu acredito que o Buck seja melhor, pelo fato dele ter a Skeleton Key, né? Consegue fazer um pouco mais de longe, ou pra cima, né? Principalmente o vertical, que em certos mapas você fica limitado, né? A marreta você não consegue jogar, né? Então o Buckzão já auxilia nisso. E um outro que você pode usar, na minha opinião, é EQ, que de vez em quando ele é muito forte, quando o outro time tá jogando com Echo, às vezes Valk tenta fazer C4 posicionado, então você pode usar a EQzinha lá e depois pôr as Brit. Claro que você não fica com tantas opções, mas também é um boneco muito bom. E apesar de ter a opção dos três bonecos aí, né, não tem como, o Sledão aí sempre na maioria das vezes é o escolhido. Ele, além de tudo, né, tem a HEzinha, né, que é muito importante. E vamos lá, né, bom... Ele tem uma arma muito forte, que é a L85. Fazer aqui o loadout dela, né, que é muito boa. Aqui, ó, bem basicão, né. Não gosto muito de angular nela, apesar de algumas pessoas usarem. Mas loadoutzão padrão. E, deixa eu achar aqui, ó. Pra quem não sabe, temos a skin da Poderosa aqui, né, que dá aquele boost na arma ali. O HS vem firme. Aí você pode montar, né, aí, ó. Bonitona. Pra complementar, além de tudo, tu pode, né? Cadê? Vamos achar aqui. Aqui, estamos achando. Aqui, ó. Ó lá, ó lá. A foca aqui, ó, pra dar aquele charme e, né, terminar de... o seu kit aqui, ó. O Sled, além de tudo, além da L85, né, ele tem a 12. Hoje em dia não é tão utilizada, né? Era mais quando tinha a opção da SMG11 aqui no Sled, né, que aí você conseguia ter uma... opção maior, né, de, tipo, às vezes trocar um tiro com a SMG e ter a 12 pra curto alcance, mas ainda é possível de você usar em algumas situações, apesar disso, tipo, você quer forçar um close combat ali, você sabe, você vai forçar o cara, sei lá, um dozeiro numa escada, muito comum, sei lá, num Orion da vida. Aí você pode tentar algo. Pistolinha padrão de todos os... Putz, esqueci qual é a categoria aqui. E os gadgets aqui, como eu falei, né, HE normalmente, que é muito forte, porque os bonecos hoje que tem granada são muito limitados. Sei lá, você pode até trocar assim, mas hoje em dia eu vejo o pessoal pegando principalmente as LED por causa da granada. Tem a impzinha que você pode, às vezes, alterar pra ajudar a abrir alguma outra coisa, além do vertical que você pode fazer. E a bang, sei lá. Eu acredito que não é o forte do boneco, tem muitos outros que você pode pegar e... utilizar flash que tenha um outro gadget. Mostrar também pra vocês aí um pouco das minhas configs aqui, né, mais pessoais. Eu gosto de usar aqui, ó, o 4x3, né, ele dá uma esticadona na tela, então pra você usar miras holográficas, tipo, de 1x fica mais fácil, na minha opinião, né. Eu sou meio cegueta, né, isso dificulta um pouco, então por isso que eu gosto de abaixar, mas o 3x2 hoje em dia é muito comum também o pessoal usando, eu mesmo uso de vez em quando. E eu dou uma baixadinha no FOV aqui, né, 84 padrãozinho, às vezes dou uma mexida, mas hoje em dia é isso. E a Sensezinha é a famosa também 12-12, né? 12-12 aqui, e é isso. Eu deixo o Ryan Punch, né, que é o dados brutos ligado. E aqui a Sense dos ADS, quem se interessar aí, é a antiga 35 convertida aí. Tá, já falei um pouquinho aí das configs, né, do boneco meio que fora do mapa aí. Agora eu vou entrar no mapa aqui e mostrar pra vocês aí mais ou menos como funciona dentro do jogo. Vou começar aqui no cafezinho, né, que ele dá pra você explorar bastante aí o vertical em várias situações. Bom, pra começar, né, o Sledão ele tem sempre alguns mapas aí pra você utilizar os tapões no teto, né. Você pode começar o vertical. E o importante, né, muita gente fazia, né,
C4 no alçapão aqui, principalmente porque no tempo de você marretar outro, pode ser o tempo do cara ficar ligeiro pra você poder tomar C4 nesse aqui. Então você sempre dá uma puxa a marreta, espera um segundinho, fica ligeiro pra não, né, ser explodido. Então a primeira diquinha aí pra você não tomar despercebido. Aqui o bombe, né, eu peguei o bombe, no caso é a cozinha, que é um bombe onde você consegue explorar praticamente todas as posições vertical. Então, bom, como você vê, tipo, todas as posições, às vezes você não precisa nem spamar a marretada, mas se você souber, tiver uma boa noção de mapa, isso é outra coisa importante. É bom você sempre conhecer muito o mapa, né? Não adianta você sair marretando. Às vezes, em vez de dar 3, 4 marretadas aqui, uma marretada só, você consegue ver meio que a sala inteira. Aqui mesmo, muito time gosta de fazer rotação, você consegue explorar as ligas, às vezes marcar algum back, seu time vai atacar pelas costas lá, você consegue marcar a rotação aqui. Ou mesmo rolar uma granada na liga aqui. Pegar o cara ali atrás do balcão. Sempre você pode dar uma retada e ter muita visão de espaço. Posições safes aqui. Pra quem joga no bombe também, pra fugir do vertical, ali é uma posição que é muito safe, né? Entre aspas, o cara não morre de jeito nenhum com mira. Mas você pode rolar uma granadinha. Ali no caso, vou mostrar pra vocês com o drone. Outra coisa importante, né, também marotar um dronezinho no bombe assim, ajuda muito. Então, olha, não tem literalmente nenhum jeito de você ver, mas você sempre, né, tem as granadinhas. Você pode abusar, você pegar uma killzinha também. Enfim, já mostrei um pouquinho do sled, né, coisas básicas, mas mostrar aqui também o Buck. Vamos lá, principalmente no bomb bar, né, ele é muito forte, porque você consegue abusar de todo o vertical aqui, no caso pra cima, né. Então você pode pedir para algum amigo olhar drone aí de rotate, né? Porque você fica até que exposto. E você pode bancar aqui, posições padrões aqui. Tipo, aqui no caso seria a Coca 1, né? Pra quem manja. Aqui você consegue ver, ó, aqui seria o reforço, aqui o balcão. Aí você pode pedir às vezes para alguém puxar rapel Coca para mirar o cara saindo e você abusa de todo o vertical. Você consegue ter visão de tudo aqui. O rapel no Edson, né? O famoso ali também para mirar a circulação. Essa play aqui era muito comum no competitivo antigamente. Aqui você consegue fazer várias linhas de tiro, coca meio, consegue até marcar o back do pessoal voltando do portal da madeira aqui, ó. Aí depois você pode usar suas flechas, né? Você consegue bangar pra às vezes o seu amigo embalar. Então ele consegue ser muito bom. Na minha opinião, o Buck é muito forte depois, porque você também consegue forçar, às vezes muitas forçam, tipo, marcam as escadas, por exemplo, por aqui, ou às vezes de 12, então é muito difícil essas trocas, né? Então você pode forçar essas trocas contra, né? Porque muitos não esperam você estando com uma 12, e é uma troca muito forte que você pode puxar, e na minha opinião, você tem grandes chances aí de ganhar elas. O último dos bonecos aí, né, que eu acho que, claro, você pode abusar dos outros, mas na minha opinião é muito forte também, é a IQ, né? Porque ela tem um gadget, como eu falei, você consegue detectar as armadilhas aí, né? Tipo, principalmente a câmera da Valk Echo, que vai dar informação para os caras te fazerem alguma C4 ou outra. E as Blitz tem uma mecânica interessante, né? Porque você consegue quebrar as coisas muito safe, por exemplo. O dano, assim, da Blitz, ela sempre vai pra frente. Então, apesar de eu quebrar, por exemplo, aqui, em vez de eu vir aqui e colocar a carga aqui, que eu posso, além de eu ficar muito mais exposto para tomar C4, eu consigo quebrar os dois, né? Que dá até um ângulo melhor. Eu posso vir aqui na parede, quebro aqui e vai quebrar junto o chão. Então, essa linha aqui de tiro, por exemplo, é muito mais difícil do cara te matar e, além disso, você fica muito menos propício a tomar C4, né? Isso você pode fazer em vários lugares, né? Mecanicamente. Por exemplo, aqui mesmo, se você pôr uma breach, eu vou abrir uma linha de tiro que dá lá pro cinza. Que é um pixel muito forte aqui. Bom, rapaziada, então essas aí foram algumas das dicas aí, né? Eu mostrei aqui especificamente no mapa café, mas você pode explorar isso muito em diversos outros mapas, né? Inclusive você pode entrar numa personalizada, testar ali alguns pixels novos. Tem muita coisa que você pode explorar, assim, no vertical, né? Mostrei só uma pequena parte disso, mas tem muito pixel forte também. Mostrei ali a skin da arma, mas o Sledão também tem skin da roupa completa. Além da Twitch Zona, que saiu agora há pouco tempo aí, tá muito irado também. Acompanhe também a gente aí nas redes sociais, né? No YouTube, principalmente aí, saindo os conteúdos muito bacanas. E é nóis. Valeu!